E o programa Nobre, hoje no nosso bloco Saúde e Bem-Estar, nós vamos entrevistar o Dr. Aparecido Valadão, que faz parte dessa equipe, que esteve em Viena, no Congresso Mundial, falando sobre um tema tão polêmico que é a diabetes. Estima-se que mais de 12 milhões de brasileiros tenham diabetes. Mais da metade deles não sabe disso. Ela começa de forma silenciosa, quase sem sintomas, mas é muito perigosa e cada vez mais atinge um número maior de pessoas devido ao estilo de vida comum no mundo moderno que combina sedentarismo com má alimentação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 250 milhões de pessoas ao redor do mundo têm diabetes. A instituição já classifica a doença como uma epidemia. A cada ano, 7 milhões de indivíduos entram na lista. E na luta contra esta doença, precisamos dispor de toda a ajuda necessária. Existe uma variedade de tratamentos para o controle de glicemia, como a perda de peso, por meio de restrição de alimentos e o uso de medicamentos. E surge também agora a cirurgia metabólica, com a nova esperança para o tratamento da diabetes tipo 2. Hoje no nosso quadro de Saúde e Bem-Estar aqui, eu estou com o Dr. Valadão mais uma vez, com essa presença honrosa que faz parte aqui dessa equipe, da cirurgia da obesidade e da cirurgia metabólica. Dr. Valadão, a gente sabe que hoje cerca de 90% das pessoas que têm diabetes, ela é a diabetes do tipo 2. Aí eu gostaria que o senhor comentasse, explicando para o nosso telespectador o que caracteriza essa doença. A diabetes tipo 2 é uma doença adquirida. Em primeiro lugar, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer de estar aqui no teu programa. Então, você vai ver que a diabetes tipo 2 é uma diabetes adquirida, a pessoa adquire. Então, ela tem uma linha genética, certo, de pais e mães que são diabéticos, mas ela vai adquirir essa doença a partir do momento que os anos vão passando. É a doença da idade adulta. Então a diabetes tipo 2 hoje é extremamente, quase assim, um número alarmante que nós temos hoje, não só no Maranhão, mas no mundo inteiro, devido à obesidade. Então você vai ver que um dos fatores que acompanha a obesidade é a diabetes tipo 2. Porque essa diabetes tipo 2 ela é causada devido à resistência insulínica. Então a pessoa, a partir do momento que a pessoa vai ficando obesa, ela vai ficando mais resistente à entrada da insulina na célula. E consequentemente, a partir do momento em que essa insulina não entra na célula, o pâncreas produz a insulina, mas a célula não capta a insulina para metabolizar a glicose. E a partir desse momento, essa glicose que não é metabolizada, ela vai cair na corrente sanguínea, aumentar a taxa e a pessoa vai ficar diabética. Então essa é a diabetes tipo 2. No cenário atual de tratamentos para diabetes tipo 2, o doutor está no comando de uma equipe de cirurgiões que foi destaque em Viena, na Áustria, no Congresso Mundial da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade e Doenças Metabólicas, justamente por causa da cirurgia metabólica que é realizada aqui em São Luís do Maranhão. Doutor, é uma nova esperança para pacientes que não conseguem controlar a doença? Madalena, com certeza é uma nova esperança. Você vai avaliar que esses pacientes, certo, são pacientes que antigamente eles só tinham opção de medicação e da insulina. Então você vai ver que hoje a gente já tem outra nova opção. Essa nova opção é a cirurgia. E a cirurgia hoje ela passou a ser um tratamento extremamente diferenciado para esses pacientes que são, você não consegue os resultados que a cirurgia dão nem com um tipo de medicação até hoje no mercado, certo? Então o que a gente quer colocar? Você vai ver que hoje o melhor tratamento que tem para a remissão da diabetes tipo 2 é o tratamento cirúrgico, isso aí não tem a menor dúvida. Inclusive essas novas drogas que foram e que estão no mercado hoje, essas novas drogas já são baseadas nos resultados da cirurgia.
Então, isso é extremamente importante. Então, a cirurgia para os doentes diabéticos, desde que esse pâncreas esteja funcionando, eu quero deixar bem claro que esse pâncreas, ele tem que estar produzindo insulina. Hoje tem como a gente pedir exames e detectar isso através do DNA das pessoas. E se esse pâncreas está produzindo insulina, então você vai observar que ele tem uma chance de submeter a cirurgia. Então, lógico que a gente avalia cada caso, avalia cada paciente, a gente também tem que ver o peso desses pacientes, isso é importante para a gente ver o peso. E através disso, o doente vem ao nosso consultório, a gente faz toda essa abordagem, solicita esses exames e aí nós vamos ver se ele está capacitado para submeter a cirurgia. Mas uma coisa extremamente interessante, falando do congresso, o congresso nós levamos os casos, porque você vai observar hoje, nós temos o melhor resultado hoje, no Brasil nós temos o melhor resultado. E no mundo nós temos um resultado de remissão diabética em torno de que nosso trabalho, nossa técnica é o alongamento da alça, é uma novidade. Então isso é uma pesquisa nossa, maranhense, que hoje o Nordeste todo está copiando. Então, mas você vai observar que através desse alongamento da alça, a gente consegue um resultado de remissão diabética se o pâncreas estiver funcionando bem em torno de 92%. Então é um nível extremamente alto, é um nível que nos engrandece muito. Esses nossos resultados que nós levamos para o Congresso Mundial já teve uma grande relevância porque foram os melhores resultados que o mundo hoje atingiu. E que a gente atinge 92%, tem pessoas fazendo a nossa cirurgia similar hoje no México e em Portugal. Então, você vai observar que eles conseguiram os mesmos resultados que nós. Então, isso é extremamente importante, porque os outros resultados das outras cirurgias que existem hoje, que as pessoas fazem no mundo todo, aí chega em torno de 70%, 78%. Então, o nosso resultado chegou a 92%. Então, isso aí é assim uma coisa que nos enche de orgulho e o nosso resultado, nosso trabalho hoje vai ser publicado na melhor revista que existe no mundo hoje, que é o Obesity Surgery. Então essa revista, esse nosso trabalho vai sair, então é mais uma coisa que engrandece, não só a mim, mas como a minha equipe toda, que a gente vem há muitos anos estudando só isso. Você vai ver o seguinte, em primeiro lugar, a colocação dos trocáteres, que são 6 microincisões. Isso aqui são as pinças, porque isso aqui se trata de uma cirurgia minimamente invasiva. Aqui está o esôfago, o estômago. Então você vai ver, para a cirurgia metabólica, esse estômago fica um pouco maior. Então ele não fica deste tamanho, mas aqui dá para a gente simular mais ou menos como é a cirurgia. Isso aqui é o desvio do intestino que a gente vai fazer, aonde a comida ela vai passar por um lugar diferente. Você vai ver que aqui a comida que passava por esse grande estômago não passa mais. Ela vai passar por esse estômago, é como se você estivesse desviando o leito de um rio. Então, simplesmente a diabetes ela é causada nessa região do fundo do estômago e principalmente nessa região do duodeno. E a comida não passa mais, a comida passa por essa interligação entre o jejum e o estômago. E, consequentemente, com isso, a gente diminui a resistência insulínica. E diminuindo a resistência insulínica, a gente melhora a diabetes. Doutor Valadão, quais os benefícios da cirurgia metabólica? A gente sabe que essa cirurgia é a cirurgia da remissão da diabetes tipo 2. Certo, os benefícios dessa cirurgia, ela vem beneficiar principalmente porque você vai ver que todas as medicações que você toma para diabetes, a maioria delas, ela te leva um ganho de peso, com exceção do Victoza, que é o nome comercial, é a liraglutida. Então essa é uma medicação que leva as pessoas a perder peso, mas a maioria delas leva a pessoa a ganhar peso, inclusive a insulina.
Então você vai observar que a cirurgia, ela vem corrigir isso. Primeira coisa, a cirurgia, a pessoa estabelece o peso. Segundo lugar, essa cirurgia ela vai estimular o tempo todo o pâncreas a produzir mais insulina. A cirurgia também ela leva à diminuição dessa resistência insulínica na célula. Então a cirurgia ela consegue dar um resultado que as medicações ainda hoje não dão. Pode algum dia surgir, eu espero e torço que hoje tem grandes pesquisas que daqui a pouco pode vir a descobrir uma medicação nova que seja melhor do que a cirurgia. A gente torce para isso, porque vem beneficiar mais pessoas, certo? Agora, a cirurgia hoje é o melhor resultado. O que é o melhor resultado? A pessoa, depois de submeter a cirurgia, ela suspende e se esse pâncreas dela estiver funcionando bem e ela estiver dentro dos padrões da indicação da cirurgia, você vai observar que esse paciente ele deixa de tomar medicação da diabetes, a maioria deles, quase absoluta. Que bom, né, doutor Valadão? E com esse excelente resultado, com essa nova técnica que é aplicada no Maranhão, o que podemos falar da cura da diabetes do tipo 2? Olha, hoje quando a gente fala em remissão, Madalena, a gente fala em remissão. O que é isso? O que é a remissão? É você deixar de tomar as medicações e você vai... quando a gente fala em remissão, a gente fala da hemoglobina glicada, que é a taxa média dos últimos 3 meses da cirurgia, quer dizer, dos últimos 3 meses da média da glicemia, desses últimos 3 meses, você vai observar que nós temos uma hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada, no nosso trabalho, foi o limite à taxa 6. Então, quer dizer, que a gente considera a remissão. Quando essa hemoglobina glicada é abaixo de 6 e esse doente não está em uso e não está em uso nenhum tipo de medicação. Então isso, o que vem a beneficiar esse doente? Você vem no futuro diminuir as comorbidades desse paciente, porque o problema do diabetes não é a diabetes em si, são as comorbidades que vai aparecendo durante os anos de doença. A diminuição da acuidade visual, a diminuição do perfil de sexualidade desses diabéticos, é o problema renal que vai se agravando e daqui a pouco ela entra em insuficiência renal. É o problema das angiopatias diabéticas, a dormência nas pernas. Então, o depósito, na maioria das vezes, do colesterol nas coronárias, esse doente tem que estar colocando stent. Então, você vai ver que hoje, na maioria das vezes, quem mata esses doentes diabéticos não é própria a doença em si, mas sim as comorbidades que aparecem durante esses anos. Então, hoje, se você pode ter uma luz, se você pode mudar o perfil dessas pessoas, se você pode aumentar o tempo de vida dessas pessoas, então qualquer coisa que nós podemos estar fazendo com esse intuito, então isso nos engrandece muito, que a gente está ajudando as pessoas, que eu acho que isso é o motivo maior de todo esse nosso estudo, de todo esse nosso trabalho, de todo esse nosso empenho, certo? De todas essas nossas interações, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, com as pessoas que pesquisam, com as pessoas que estudam. Hoje a gente está sabendo dos resultados que ainda nem foram publicados, a gente já sabe desse mundo hoje que a gente participa do estudo da diabetes. Então isso nos engrandece muito. Obrigada mais uma vez e lembrando, né, aos telespectadores que a diabetes chega devagarinho, né, no calado, então tem que se preocupar mesmo. Você vai ver que a diabética ela vai cantando que ela vai aparecendo. Então, a partir do momento que você faz a cirurgia, você faz os exames e vem mostrando o aumento dessa resistência insulínica, então aí essa pessoa tem que saber que ela está evoluindo para diabetes. Aí ela tem que fazer o contrário. Ela tem que fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, que consequentemente essa resistência insulínica não vai evoluir.